Olá, bom dia. Lidar com os conflitos, com as críticas e com as nossas próprias emoções. Seja na família, no trabalho ou na sociedade, muita gente tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Então, como dominar os impulsos e não deixar que eles destruam as nossas vidas? Como identificar falhas no nosso comportamento, reconhecer a necessidade de mudança e recuperar os prejuízos? O EPTV Comunidade de hoje discute o assunto. Vamos falar sobre relações interpessoais. Os nossos convidados são os psicólogos da Universidade Federal de São Carlos, Zilda Pereira Delprete e Almir Delprete. Os dois já escreveram, inclusive, vários livros, né, sobre esse assunto. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Bom dia, o prazer é nosso. Bom dia, Juliano. Estamos às horas. Bom, e a gente podia, então, começar a falar, né, sobre a questão da família, né? A família, que é a base, tem um vínculo da questão do sangue, o vínculo afetivo, e mesmo assim, há muitas diferenças. Por que elas ocorrem? Bem, as pessoas são diferentes, né? A grande arte é lidar com as diferenças e não eliminá-las. Então, a família é o lugar ideal, inclusive, para se aprender a lidar com as diferenças. Às vezes os pais dizem assim: puxa vida, mas eu trato igualzinho meus dois filhos e eles são tão diferentes. Eles são diferentes e é difícil afirmar realmente que são tratados da mesma forma, né? É uma coisa que precisa ser vista no âmbito das diferenças naturais e das diferenças que são construídas ao longo do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento que continua para os pais também. Agora, Zilda, você disse um ponto interessante, que a família é o lugar onde se deve aprender a lidar com isso, né? Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas não estão aprendendo, né? Porque vira e mexe, esses problemas surgem e elas não sabem o que fazer com esses problemas. Existem irmãos que não conversam um com o outro, pai e filho que não conversam e tal. E isso, em alguns casos, dura anos e anos, né? É verdade. Hoje está cada vez mais difundida, inclusive na psicologia, processos terapêuticos, processos de ajuda, processos de apoio a pais que buscam esse apoio e que são, então, ensinados, que são orientados a como melhorar a qualidade do relacionamento com seus filhos e também a relação entre os cônjuges. É fundamental a relação entre marido e mulher, não só como modelo de relacionamento para os filhos, mas para criar um ambiente de harmonia, de tranquilidade, onde os filhos também possam se desenvolver. Então, a gente vê assim dos dois ângulos. De um lado, a relação marido e mulher, que precisa ser trabalhada. Nós temos pesquisas, nós temos alunos que vêm pesquisando a questão da relação marido-mulher, que é fonte de satisfação conjugal ou de insatisfação conjugal. Se os cônjuges são bastante hábeis em expressar o que sentem, mesmo que sejam as coisas positivas, sejam as coisas negativas, quer dizer, muitas vezes você não gosta do que o outro está fazendo, mas você precisa dizer isso. Há casos até meio comédia de pessoas que viveram a vida inteira e um nunca gostou do que o outro fazia e nunca falou isso, né? Aguentou a vida inteira. Não é por aí. Uma relação saudável é aquela onde as pessoas são bastante sinceras, expressam o que sentem, expressam o que pensam, e conseguem fazer isso de uma maneira que não ofende o outro, que consegue manter um clima de relacionamento saudável. Isso do ponto de vista dos cônjuges. E do ponto de vista das crianças, dos filhos. Os pais, além de serem modelos para os filhos, é importante que eles também saibam como instruir, como orientar, como valorizar as atitudes positivas dos filhos, de modo que eles possam ir aprendendo cada vez mais essa arte, que não é fácil, de se relacionar com os outros. Nós chamamos isso que Zilda está dizendo, da relação dos pais com os filhos, de habilidades sociais educativas. São habilidades que as pessoas aprendem na prática, mas que também podem ser ensinadas. Então, em alguns países, existem escolas, clínicas que se dedicam a ensinar os pais a esse relacionamento saudável com os filhos.
Tá, a Zilda comentou também agora há pouco a respeito da palavra, né? De chegar, de conversar, de dizer o que está errado e propor uma mudança. Mas a palavra também, ela pode ser considerada talvez a principal arma numa hora de uma discussão, né? Exatamente. Ela tem essa função dupla. Você toca um ponto essencial aí. Se nós não soubermos utilizá-la, ela pode ser destruidora. Se nós soubermos utilizá-la, ela é construtiva. Zilda também falou da questão dos modelos. Os pais modelam o comportamento dos seus filhos, não só porque eles pedem para as crianças se comportarem de uma determinada maneira, mas porque eles, principalmente eles, agem de uma determinada maneira. Os filhos aprendem mais observando os pais do que ouvindo o que eles pedem. E nesse sentido, acho que é interessante chamar a atenção para uma coisa, que a palavra, você falou, a palavra é importante, mas muitas vezes o que a gente chama de habilidades sociais tem mais a ver até com a forma como se diz as coisas, o momento em que se diz as coisas, do que o conteúdo, a palavra que você utiliza. Essa é a diferença, é a forma de falar. A forma faz toda a diferença, sem dúvida. Não dá para dizer... a mesma coisa que eu digo para você, olha, Juliana, eu não gostei dessa pergunta que você fez. É diferente eu falar, Juliana, eu não gostei, quer dizer, toda exaltada ou de uma maneira agressiva com você. Isso causa uma reação em quem está ouvindo. Exatamente. Tá certo. Agora, essa questão de ouvir o pai gritando com a mãe, enfim, não tendo um jogo de cintura para se relacionar em família, aí se aplica aquela frase, aquele ditado, filho de peixinho, peixinho é? Certamente se aplica. As crianças tendem a copiar os seus pais. Às vezes elas copiam também o comportamento de outras pessoas. Quando elas crescem, elas vão ter outros modelos em suas vidas. Mas, inicialmente, os modelos são os pais. Eu acho que todo mundo se recorda, mesmo que não é pai, da criança vestindo a roupa dos pais, colocando a peça da mãe na cabeça. Essa imitação, ela acontece a todo momento. Não só para vestir a roupa do pai, mas também se comportar da maneira como o pai faz. Eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso último livro, que é Psicologia das Habilidades Sociais na Infância. Foi um livro que a gente voltou-se exatamente para essa questão que a gente está discutindo. Quais são as habilidades importantes que as crianças precisam desenvolver, como os pais podem atuar para ajudar nisso, como a escola. Eventualmente, se os pais não estão conseguindo e precisam de ajuda profissional, como o psicólogo pode ajudar uma criança que tem dificuldade de expressar suas emoções, uma criança excessivamente tímida, uma criança que não consegue na escola, por exemplo, fazer perguntas e por isso acaba levando todas as suas dúvidas, que não consegue se enturmar com os colegas. Esses aspectos são essenciais para a saúde também. Não é só uma questão de se dar bem, não, é uma questão também de saúde. Sim. Hoje cada vez mais se reconhece a importância das habilidades sociais, da qualidade das relações, como um indicador de qualidade de vida e de saúde. Então, crianças que não desenvolvem habilidades sociais, que não têm amizades na infância, elas podem desenvolver outros problemas na adolescência, se agrupar com pessoas que os pais provavelmente não gostariam, ter dificuldades na hora de buscar um emprego, de ter um relacionamento afetivo, enfim. Todos esses aspectos acabam prejudicando a qualidade de vida e até a saúde psicológica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que eu tenho certeza que boa parte da população enfrenta esse problema. Assim, nas casas esse problema existe. É uma indiferença entre pai, vamos usar entre pai e filho, né? Mãe, filho, enfim. Relacionar, mas ela é camuflada, ou seja, ela não aparece como forma de falar, em palavras, em gestos, em atitudes e tal. Mas, por exemplo, a falta de carinho, a falta de um abraço, isso gera também um certo impasse entre os dois, não gera? Você está tocando um ponto muito importante. Olha, em nossos grupos que nós fazemos, isso com universitários. Alguns universitários dizem o seguinte: eu gostaria de chegar para o meu pai
e abraçá-lo, dizer o quanto eu gosto dele, o quanto eu tenho carinho por ele, expressar-me dessa forma, mas eu não consigo. Então, quer dizer, Almir, a pessoa tem a consciência, né, que precisa fazer isso, tem a necessidade, né, de chegar, de querer dizer, de querer abraçar, mas ao mesmo tempo não consegue. Exatamente. Exatamente. E como vencer essa barreira, então? Aí é que está. Os procedimentos que a gente desenvolve, que inclusive que a gente explicita aqui nos nossos livros, alguns procedimentos são procedimentos que algumas famílias utilizam, inclusive. Não são procedimentos profissionais, vamos dizer. São formas como as pessoas, no cotidiano mesmo, acabam aprendendo essas coisas. Mas quando há muita dificuldade e precisa recorrer à ajuda, há procedimentos específicos para isso. Nós dizemos que uma pessoa é habilidosa exatamente quando ela consegue agir da forma como ela sente, da forma como ela pensa, ser coerente, entendeu? Então, o que você está falando é exatamente um caso em que a pessoa gostaria, ela sente, mas ela não consegue fazer. Ela precisa aprender a fazer. E aí uma ajuda profissional, ou uma ajuda, uma orientação a pais, ou a pessoas ligadas a essa pessoa que está precisando, pode ser um caminho. Que tipo de ajuda? Orientação mesmo. Criar situações em que ela pode ir experimentando isso, em umas situações mais fáceis inicialmente, mas que ela pode, aos poucos, ir se expondo e tentando outras situações. Nesse trabalho aqui, nós relacionamos uma série de procedimentos que auxiliam a trabalhar com a criança, ou com o jovem, também com o adulto. São técnicas que são utilizadas para desenvolver essas habilidades. O que nós chamamos a atenção é que essas habilidades elas são aprendidas. Isso que é a boa notícia. Nós não nascemos falando em público. Você não nasceu com essa sua experiência. A sua experiência foi sendo adquirida. Se nós temos procedimentos adequados para trabalhar com essas experiências, com essas habilidades, as pessoas vão se desenvolver muito mais rapidamente. Bom, eu vou pedir uma pausa, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já já o EBTV Comunidade está de volta para falar sobre relações. Então não sai daí rapidinho, a gente volta já já.